Feliz 2026 para você. Faz algum tempo que eu não gravo um vídeo, né? Então vamos lá. Estou gravando esse vídeo porque eu assisti um vídeo ontem no YouTube e faz todo sentido de colocar ele aqui, né? Comentar ele aqui porque reflete algo que eu trago, né? Dentro dos ensinamentos da Escola Sabedoria Divina. Para quem já assistiu os outros vídeos meus, quem já participou de eventos presenciais, né, sabe o quanto que eu falo, né, com relação à intimidade com Deus, né, com o Pai, que é o foco, né, da Escola Sabedoria Divina. E isso, né, reflete nas ações que nós temos. Eu digo, pare de orar, pare de ler a Bíblia, né, busque conversar com Deus. Esse é o mais importante. O mais importante que tudo não é orar, não é ler a Bíblia, é conversar com Deus. Quando você tiver uma conversa constante com Ele durante o seu dia, como um pai amoroso, que você ama, né? Esse é o principal, né? Você vai ver como a sua vida vai se transformar. Ah, mas eu gosto de ler a Bíblia. Tudo bem, né? Você lê a Bíblia como ensinamento, como aprender algumas coisas que Deus, né, passou através da Bíblia. Mas não vai ser a Bíblia que vai te colocar em um relacionamento próximo com Deus, né? Assim como não vai ser a oração também que vai te colocar próximo a Deus, né? E eu vou dar um exemplo real disso aqui, né? Eu falo, às vezes as pessoas ficam até chocadas, né? Como assim a Bíblia não é mais importante? A Bíblia é o que Deus diz para, né? Deus diz para nós buscarmos Ele, né? E Ele não é a Bíblia, né? A palavra dele está na Bíblia, mas Ele, de fato, Ele está no trono, né? Então nós temos que buscar Deus no trono dele, né? Caminharmos junto com Ele, Ele caminhar junto com nós. Mas vamos lá o que eu ia trazer aqui, né? Uns meses atrás eu assisti um vídeo dessa mesma pessoa, desse mesmo canal, né, do Caio. E ele comentou, né, sobre a Santa Teresa de d'Ávila. Eu já tinha ouvido esse nome, mas eu não conhecia nada sobre ela, né? Ainda conheço um pouquinho, o que eu conheço foi só o que ele falou e eu dei uma pesquisadinha rápida no Google. E ele diz no primeiro vídeo de alguns meses atrás que ela é, né, uma santa da Igreja Católica e que ela foi uma freira meio que rebelde, né? Ela não gostava de seguir as regras do convento. Ela era meio rebelde mesmo, né? Ela não gostava de seguir. Então os superiores dela ficavam pegando no pé dela. Mas ela tinha muito amor a Deus, muita proximidade com Deus, né? No caso, assim, normalmente quem é da igreja é com Jesus, né? Então ela tinha muito apego a Jesus, né? Eu, quando falo Deus, eu estou falando de pai, do Pai, né? E aí, mas ainda assim, né? Mesmo ela sendo rebelde, ela se tornou santa, né? Por quê? Porque ela tinha intimidade. E o que faz uma pessoa ser santa para a igreja, né? Igreja católica? É a demonstração que Deus realmente estava com ela, ou está com ela, né? Porque para se tornar santa a igreja, não é qualquer pessoa que se torna, porque os critérios são rígidos, né? Tem que demonstrar realmente, né? Normalmente depois que a pessoa morre, tem que demonstrar que realmente Deus estava com ela, né? E que Deus usou essa pessoa para fazer milagres. Esses milagres são vários anos de estudo, né? De pesquisa para ver se realmente foi um caso de milagre ou um caso médico normal, né? Foi uma cura normal. Então exige muitos documentos de médicos, de laudos, né? Para provar que aquela pessoa, né, foi utilizada por Deus para curar alguém. E aí tem que mostrar, nossa, essa pessoa tinha exames que só seriam curadas por um milagre, né? E aí, demonstrando esse milagre, essa pessoa, né, acaba se tornando um santo, uma santa da igreja. Então ela, mesmo sendo uma rebelde dentro do convento, pela intimidade com Deus, ela realmente mostrava que ela tinha intimidade com Deus, né? E o vídeo de ontem, né, que ele falou, ele disse que como ela era rebelde, né, um dia ela tinha que praticar
Uma das regras lá do convento é que eles tinham, né, que um período fixo, né, ou vários momentos do dia lá tinham que fazer oração, né? E ela não gostava de orar. Ai, ai, eu me vejo muito nela, né? Eu não gosto de orar, eu gosto de conversar com Deus, né? Provavelmente ela conversava muito com Jesus, mas ela não gostava dessa questão mecânica de ter que orar, né? Eu não gosto nem da palavra orar. Para mim é tudo conversar, mesmo quando é um clamor a Deus ou aquele momento de ficar de joelhos, tudo para mim é conversar, né? Uma conversa mais intensa, vamos dizer assim. A palavra orar. Então, assim, um dia ela teve que entrar num lugar meio fechado, assim, né, dentro do convento, que eles tinham que ficar lá 1 hora para rezar, né, para orar. E ela não tinha paciência, né, assim como eu não tenho. Aí ela falou que ficou olhando para a parede e contando os tijolos, né? Ficou contando os tijolos. E um dia ela perguntou para Jesus: Jesus, qual foi o momento que você mais me amou, né, durante a minha vida? Aí Jesus respondeu para ela: foi o dia que você estava contando os tijolos na parede. Ai, ai. Porque Jesus sentiu o coração dela de verdade, viu que ela estava ali por obrigação, mas é, ele viu que o momento que ela estava mais leve, mais em conexão com ele, era quando ela estava contando os tijolos, né? Não na hora que ela estava orando. É porque Deus conhece o coração, sabe que a pessoa está orando por vontade, né? Ou por obrigação, ou por temor, ou porque tem precisando de algo, né? Aí quer pedir a Deus, né? Por isso que a conversa, né, que ela tinha constante, e a conversa, como eu digo, é o mais importante, porque se conversa não está buscando Deus para resolver algum problema seu. Pode até ser em alguns momentos, né, mas você está conversando como um amigo, né, como um pai carinhoso, ou no caso de Jesus, né, como um irmão. É como eu digo, né, eu oro, eu converso com o Pai, né. Pouquíssimas vezes eu conversei com meu irmão Jesus, às vezes eu converso, mas é mais com o Pai. Tem diferença? Tem diferença, tá? Conversar com Jesus não é conversar com o Pai, tá? É diferente. Conversar com Jesus é conversar com o irmão. Conversar com o Pai é conversar com o Pai. Se você tem intimidade de conversar com Jesus, tudo bem. Se um dia você começar a conversar com o Pai, que é o que eu prego, né? Também não gosto dessa palavra pregar, né? Do jeito que eu incentivo, né? Você tem intimidade com o Pai, você vai ver que é diferente, tá? Porque Jesus é uma criação do Pai como nós somos, né? Nós dois, eu e Jesus, somos filhos criados por Deus, né? Nós somos criação de Deus, né? E Deus é Deus, foi Ele que, né, surgiu, né? A gente não tem nem a palavra para descrever como Deus, né? Porque Deus não nasceu, né? Deus, Ele é eterno, já vem desde o início. Então, assim, é diferente você ter uma intimidade com Jesus, ter uma intimidade com o Pai. Se você tem intimidade só com Jesus, e um dia começar a ter intimidade com o Pai, você vai sentir a diferença. Você vai perceber e falar: nossa, é diferente mesmo, né? Mas é cada um, né? Se você tem com Jesus não quer ter uma intimidade com o Pai, tá tudo bem. Se você quer começar a ter uma intimidade com o Pai, comece a conversar com Ele, né? Eu acordo: oi Pai, bom dia Pai, como é que vai ser no meu dia hoje? Eu falo: Pai, dá-me sabedoria para saber os passos que eu tenho que dar hoje. E aí eu vou: Pai, eu não sei se eu bebo água agora primeiro, se eu escovo o dente, e assim eu vou conversando com Ele durante o dia, né? E aí eu escovo o dente, bebi água, eu falo: Pai, tô pensando em fazer um café da manhã aqui, o que eu vou comer de café da manhã? Não sei se eu como banana com ovo, que eu gosto, banana amassada com ovo batido, eu não sei se eu faço uma tapioca, uma crepioca. O que o Senhor me diz, Pai? Qual a sua opinião? Pai, acho que eu vou fazer banana mesmo, né? Pai, eu tô com vontade de tomar um suco. Que suco que eu tomo? O que o senhor acha? Uma limonada ou um suco de abacaxi? É desse jeito que eu converso, né? Então, tenha conversa, não tenha oração. Faça como a Santa Teresa de Ávila, que recebeu essa resposta, essa confirmação de Jesus, né? O dia que eu te mais amei foi o dia que você estava contando os tijolos e não orando, tá bom? Deus continue com você.